O Ministério Público Eleitoral hoje fez a solicitação de mais documentos, tanto para o registro da candidatura do Lula, quanto para o registro da candidatura do Bolsonaro e também para a candidatura de Ciro Gomes. No caso, são certidões, nada consta, digamos assim, que obrigatoriamente você teria de apresentar e que não chegaram. Vem para cá Juliana Lopes trazendo as informações para a gente. Fala, Ju, como é que as defesas dos candidatos se manifestaram? Dani, é o seguinte, as defesas afirmam que estão organizando essa documentação, quase todas elas. Para a gente começar, então, pela situação do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa manifestação foi feita nessa semana, então, pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, que encaminhou, inclusive, essa manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, que a gente lembra, é o relator do processo de candidatura do presidente Jair Bolsonaro. E aí a cobrança foi por certidões criminais de primeira instância da Justiça Estadual e pela Justiça Federal do Rio de Janeiro em primeira e segunda instâncias. São basicamente documentos que informam se existem registros criminais em relação a esses candidatos e todos esses documentos precisam ser entregues à Justiça Eleitoral nesse processo de registro de candidatura. A gente conversou com o advogado Tarcísio Vieira, que é da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e ele disse o seguinte, que a defesa acredita que encaminhou toda a documentação necessária, mas diante dessa manifestação vai organizar os documentos pendentes e enviá-los. A gente lembra que a Justiça Eleitoral dá o prazo, aí tem um prazo para julgar esses processos e esses registros até o dia 12 de setembro, então ainda dá tempo para encaminhar essa documentação. O problema é que se isso não for enviado, pelo menos nessa manifestação do presidente Jair Bolsonaro, há aqui a possibilidade de o registro ser negado, por isso precisa ser feito. Em relação ao ex-presidente Lula, o Ministério Público Eleitoral também fez um pedido parecido em relação a esses registros e documentos criminais e a defesa dele explicou que há pendências ainda, eles fizeram a solicitação, mas não receberam documentos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, vão resolver essas pendências, segundo a defesa do ex-presidente Lula. Em relação ao candidato Ciro Gomes, ele está sendo cobrado por uma multa eleitoral que não teria sido quitada. A gente, inclusive, acionou aí a assessoria de Ciro Gomes, espera uma resposta, mas em relação a ele é isso. A gente lembra no início de agosto, outros candidatos também foram cobrados por documentação pela Justiça Eleitoral, Simone Tebet, Léo Péricles, Pablo Marçal, enfim, todos eles já encaminharam esses documentos e a gente fica de olho, então, nessas cobranças por aqui. É com você. Obrigada, querida, pelas informações.